Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para mais um podcast do curso de Teologia da Unifil. Eu sou o professor, coordenador do curso, professor Mildenberg, e eu tenho uma alegria imensa de receber aqui no nosso podcast o Joel Almeida, um ex-aluno, mas atual aluno, sempre estudante da Unifil, né, Joel? E o Joel, ele estudou conosco em 2015, ele vai poder falar mais, né, sobre a sua experiência acadêmica conosco aqui na Unifil. E o Joel está fazendo, ou já fez, né, já publicou um livro, A Teoria do Universo Morto. Nós vamos conversar sobre este título, nós vamos conversar sobre este livro, e eu quero que você fique aí, nos acompanhe, porque com certeza esse nosso bate-papo vai ser muito bom, de grande relevância para a área acadêmica. Joel, seja bem-vindo. Considerações iniciais? Quer dizer que é um prazer estar aqui, professor Emerson, e foi um prazer estudar na Unifil e me sinto em casa, né? Eu acho que não existe ex-aluno, continua sendo um aluno, tanto que estava falando nas publicações posteriores sobre esse trabalho, e estamos publicando fora do Brasil, vai ser lançado nos Estados Unidos agora em agosto pela Wipf Stocks, é uma editora de publicações acadêmicas americana, artigos. Então, tudo eu me considero um aluno da Unifil do mesmo jeito, isso nunca vai mudar. Aqui que eu aprendi muita coisa que está aí nessa obra, inclusive. É uma alegria para a gente tê-lo aqui, o Joel, novamente, depois de alguns anos. Você está morando em Curitiba, né? Em Curitiba. Em Curitiba, está aqui em Londrina e está descansando, vendo familiares, é isso, né? Vendo os familiares aqui. E a gente já laçou você, já pegamos você. Isso. Já trouxemos você aqui para o estúdio para fazer este podcast. Legal. Eu quero, na sequência, provocar você no bom sentido para você falar dessa publicação nos Estados Unidos, do seu livro e tal. Mas fala para a gente, Joel, por favor, para os nossos estudantes, enfim, para a comunidade acadêmica aqui da Unifil, sobre a sua experiência ministerial, sua experiência com teologia. Ok, então, no assunto da teologia, primeiro eu fiz o curso de bacharel em 2003, né? 2003. A validação como aluno Unifil aqui, estudei na Unifil, e uma experiência de ministério aí de 15 anos, e também como escritor, né? Já escrevo aí há cerca de 30 anos, na verdade. Me dedico a escrever, as primeiras publicações foram na área de poesia, são 4 obras. Tem uma obra que eu considero um complemento para essa obra, que é o Comboio, porque ela cria uma discussão para abertura, para entender essa obra, que é a questão dos buracos negros ali. E essa obra aí, ela se conecta com a outra. Então, tem essa experiência ministerial, acadêmica, né, também. Uhum. E agora eu estou avançando bem para essa área aí, da qual eu estou falando mais sobre criacionismo. O importante sobre essa obra que eu falo do criacionismo, que também vem da experiência ministerial, que é uma questão que você levantou, muito importante nesse momento. Por quê? Um dos surgimentos para publicar essa obra, ela é resultado de palestras que eram dadas para alunos acadêmicos da igreja, que procuravam, tendo algumas dúvidas. Você pastoreou em Minas? Em Minas, em Curitiba. Minas, Curitiba. Isso. Quantos anos de ministério no pastoreio você tem? Acho que categoricamente uns 15 anos. 15 anos. Porque fica aquela coisa que você só prega uma vez por mês e você não está tão envolvido no ministério, então não sei se isso é considerável quando você não está tão envolvido. Então, intensamente, cerca de 12 anos, mais uns 3 anos, assim, onde orientava os pastores, uma ministração uma vez por mês, a cada 15 dias, mas uns 15 anos, com intensidade. A gente é pastor, a vocação pastoral. Até a gente sempre conversa com o nosso colegiado, eu converso com colegas, não só da academia, como também da igreja propriamente dita, aqui em Londrina, em tantos lugares. A gente acaba conversando e verificando alguns vieses do pastorado. Sim, né? Sim. Hoje, nos últimos anos, tomou um viés muito aleatório até mesmo. Nós temos pastores que não têm uma vocação propriamente dita, mas é mais alguma coisa de nicho, entre aspas, mercadológico. Isso. Né? E nós temos os pastores mais raiz, aquele pastor mais vocação, aquela coisa. E eu creio que o pastor vocacionado, ele é pastor em tempo e fora de tempo. Não Exato. Tem domingo, não tem feriado. Né? Eu amo
com certeza, o meu ministério pastoral. Eu tenho sabatina, fui ordenado ao ministério pastoral tem 25 anos. Então, é uma longa estrada, né, que a gente está aí trabalhando. E em alguns momentos que eu estive fora, eu não deixei de ser pastor. Sim, é uma coisa que a gente sempre fala, né? Porque pregar o evangelho, constantemente eu estou pregando, e eu havia mencionado para você antes aqui de iniciar o podcast, hoje eu também estou na área empresarial, né? Então, na área de tecnologia e na área de corporação imobiliária. E uma coisa interessante que dentro desse projeto de startups, a gente todo dia tinha um tempo para palavra ali, com um monte de jovens, todo dia, né? Ceiávamos lá. É o exercício do ministério. Então você não para de estar exercendo o ministério. Constantemente você está levando o evangelho para alguém, você está falando constantemente para as pessoas, e às vezes uma obra dessa eu falo que é até uma provocação, porque depois dessa obra tanta gente me explica isso, o que quer dizer isso, que é muita gente que está tendo acesso à obra, também não são da igreja, muitas pessoas são ateus. E uma coisa interessante nessa obra aí, se você observar o primeiro capítulo, parece que ela está bem direcionada ao público ateu. Por quê? Desde ali de 97, eu tinha um trabalho que era debate com os ateus, quando a internet não era como é. Eram os fóruns, entendeu? E aí, uma parte também dessa obra, do pensamento que está dentro dessa obra, veio dessas discussões. Aí surgiu o vídeo, o Facebook, muito tempo depois. Então, antigamente você respondia quase como um artigo. A pessoa ia ali no fórum, né, no debate, não tinha esse contato que tem. Hoje, como tem essa facilidade, hoje, com o avanço da tecnologia da internet, então você dava respostas meio que apologéticas ali. O ateu escrevia um texto ali, você era o cristão, você posicionava com outro texto e aí nessa direção. Então vem dessa experiência também, as dúvidas dos jovens, também, o questionamento sobre as questões da fé, questões existenciais. O jovem vindo para um curso de teologia da Unifil, com certeza ele está bem amparado com as questões da fé, a teologia que é consistente, é uma teologia reformada, que você vê minha formação acadêmica, ela é toda reformada, na obra eu faço questão de deixar claro isso, a questão do ponto do pensamento da teologia liberal, porque uma coisa muito importante nessa obra, que eu acho fundamental, que sempre houve a discussão sobre a questão do humanismo na igreja. Hoje não se discute mais isso, né? Por exemplo, hoje nós temos o pastor coach. É um tipo de humanismo que está introduzido na igreja de forma sutil, porém está imperceptível. Mas quando você pega o conceito da ciência e a correlação com a fé, tem que se tomar esse cuidado para distinguir essa questão de que se você fazer uma abordagem um tanto com base na ciência, buscar uma equivalência das escrituras, igual você vai ver em todo o decorrer dessa obra, se está sendo uma introdução do humanismo ou não. Porque o humanismo, tecnicamente, ele surgiu por um pensador, Giovanni Pico della Mirandola, quando ele introduziu o humanismo dentro da igreja, ok? Então, a partir dali que veio essa ideia de o homem está no centro, não Deus no centro, e embora ele estudou questões da Cabala, da Bíblia, para fundamentar a sua ideologia, mas ao mesmo tempo ele deixou um pensamento importante, uma ideia importante, que a partir do momento que o homem passa a pensar racionalmente, é que ele realmente conquista a sua liberdade. Então essa obra ela vai nessa direção, entendeu? Por isso eu estava explicando para você sobre algumas publicações lá fora no exterior, algumas editoras que, dependendo se vai só numa linha científica, elas não queriam publicar porque é uma obra de criacionismo bíblico com a teoria científica nova desenvolvida dentro. Então tinha que desmembrar. Por exemplo, o pessoal da Harvard Press que até incentivou, não, você publica a obra completa, mas teoricamente para nós aqui teria só o interesse nessa parte. Aí fomos para a Oxford Schools, aí tem até um apoio, eles querem que publique alguma coisa lá, além das revistas de ciências naturais, assim, que está publicado a teoria científica separada, ok? Mas depois de muita luta, consegui colocar uma coisa de um texto bíblico ali, sobre a teoria, onde sai o fundamento realmente para toda essa teoria, foi permitido. Então, depois de passar ali por revisão de 2 pares,
pesquisadores da área. Agora, em setembro, vai sair em outra revista, o Global Journal, que também vou fazer uma série de publicações sobre a teoria, também passou por todo esse processo, e a minha motivação em publicar é o interesse dessa comunidade, que é restrita, ela é pequena, em que essa teoria ela seja desenvolvida cada vez mais profundamente. Então, eu vou estar trabalhando em cima disso aí, porém, é um livro voltado para a igreja também, que defende o criacionismo. A gente vai falar um pouco aqui sobre a teoria do Big Bang, outras teorias também, sobre a questão da origem do universo, mas pontuar essa questão de que eu sou um teólogo, entendeu? E posso dizer um teólogo formado na Unifil, né? Sou formado na Unifil, porque eu aprendi muita coisa aqui na Unifil e por isso aqui eu incentivo quem está nesse podcast acompanhando. A Unifil é um curso seguro de teologia para você, porque é uma coisa que acontece muito interessante, que dentro do seminário de teologia e universidade, muita gente vai e desvia dentro do próprio seminário de teologia. Você está cansado de ouvir essa história. Sim. Como é que isso pode acontecer? A pessoa vai para lá estudar teologia, ela perde a fé? É uma coisa contraditória. Muito. Então, essa obra também ela é direcionada muito para essa questão da fé. Essa equivalência fé e ciência, que não tem como você distinguir as duas coisas. Se você pegar a teoria científica hoje, ela é uma teoria que ela tem fundamentos totalmente científicos, tanto que a comunidade publica mais, vamos publicar, vamos aprofundar. Tem interação com astrofísicos hoje, graças a Deus por isso, né? As portas se abriram para continuar seguindo no trabalho. Agora, a questão da teologia, o criacionismo, quando eu interpreto ali a partir de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2, ela se alinha totalmente à teoria. A teoria do universo morto, a questão bíblica. E se você entender a própria questão do Big Bang, que eu explico aí, o George Lemaitre, que criou essa teoria, que o intuito dela não foi negar a fé, até mesmo que ele era cristão, ele era um sacerdote, um físico também. Então, ele não escreveu a teoria do Big Bang para uma negação da fé. Inclusive, ele fez um trabalho, uma coisa interessante, que quando ele criou essa teoria, o Papa veio e falou, agora, está provado. No início, houve um início, mas então, realmente o universo foi criado. Eu acho, por questões de pressões acadêmicas, que, nesse sentido, eu já sei como funciona hoje mesmo, não sendo especificamente a minha área, por exemplo, esse desmembramento, você não pode falar de Deus, você tem que tirar isso, você tem que tirar aquilo. É algo muito sutil, mas eu acho que ele cedeu para que a igreja da época, o Papa, não começasse a usar essa teoria de uma forma irresponsável, como usou a teoria, por exemplo, geocêntrica, onde falava que a Terra era o centro de tudo. Seria muito poético e legal, né? Eu queria um mundo onde a Terra fosse o centro, fosse pequeno o universo e tal, mas não é verdade isso, né? Conforme propõe a teoria aí. Então, muitas vezes a igreja ela se apoderou de teorias científicas em vez de criar uma discussão aberta com essas teorias em relação às escrituras. Então, hoje, tudo que você produz, que às vezes você coloca um embasamento na Bíblia, corre o risco de falar pelos de ciência e tal. Então, eu tive esse cuidado de separar para que não ocorresse isso. Então, está publicado cientificamente, vai ser, muitas outras publicações posteriores estão aí vindo, porque tem essa teoria, porém, o fundamento, o embasamento dela também está na Bíblia. Então, por esta questão que nós precisamos compreender, às vezes pode ocorrer, como ocorreu nessa questão da teoria geocêntrica, né, que é uma teoria realmente lá do mundo grego, Cláudio Ptolomeu, um homem que viveu nos anos 90, 160 antes de Cristo, é muito tempo atrás, mas as teorias elas permanecem por muito tempo. A própria teoria do Big Bang, né, que hoje é a mais aceita dentro da comunidade científica, no consenso científico, ela é uma teoria que era para ser validada, ela demorou. Era apenas uma hipótese, ok? Começou ali com um matemático russo, Alexander Friedman, que escreveu sobre as equações da relatividade para a expansão do universo. Então, isso aí em 1922. Depois, em 1927, George Lemaitre, que escreveu a teoria da expansão do universo. Só que foi em 1929 que o Hubble, o famoso Hubble, o telescópio Hubble, que realmente ali, a gente fala, colocou a mão no cimento da astrofísica, eternizou o teu trabalho
quando ele realmente estudando o desvio para o vermelho e o brilho das galáxias, ele chegou à conclusão de que realmente havia uma expansão das galáxias em contraste com a física clássica. Albert Einstein, que acreditava que o universo era estático, não havia essa expansão. Então, isso foi proposto e, a partir disso, houve uma evolução na cosmologia, no estudo da astrofísica e da astronomia. Então, vale a gente ressaltar isso, essa importância de a gente entender que nunca houve, como eu disse nessa obra, uma questão de conflito entre a fé e a ciência. Eu faço questão de deixar claro na obra, e eu gostei dessa obra ser publicada nos Estados Unidos, é muito interessante, porque, por exemplo, tem uma coisa que a gente conversa muito com o americano, aqui para nós, acadêmicos aqui, a gente fala Universidade Federal, Universidade Estadual, é o máximo, é o top. Só que para americanos lá, comunidade, por exemplo, que eu tenho falado, pesquisadores da área, a PUC é a mais conhecida, entendeu? Então essa questão de que, não importa, eu sou um aluno da Unifil, vou publicar os trabalhos, para eles não interessa, eles não querem saber disso. Para eles, se é federal, se é Unifil, não tem isso, entendeu? O que importa é o trabalho que você está fazendo, é o teu pensamento, é a profundidade. É o resultado da sua vida acadêmica. Não é por aí. Fosse desse jeito, por exemplo, você vê, grandes teorias, elas vêm de países que não têm uma tradição acadêmica muito grande, igual, por exemplo, tinha os Estados Unidos, né? A Rússia, por exemplo. A Rússia, toda hora, grandes matemáticos, grandes pensadores dessa área, entendeu? Então, não é um país que está ali, Europa, Estados Unidos. Então, isso é importante ressaltar também nessa publicação, desse trabalho aí. Estou falando muito? Excelente. Não, muito bom, muito bom. Na verdade, você já comentou, o Joel, sobre a harmonia de ciência e fé, né? No ensaio verbal, mas você já fez este comentário. Agora, o que eu quero te perguntar, eu ia te perguntar, antes da gente mergulhar nessa leitura, no título do seu livro, por que teoria do universo morto? Tá, você falou uma coisa bem interessante antes, você acabou me provocando, né? Sobre a questão da fé e da ciência. Eu falei sobre a questão dos ateus, tem muitos amigos ateus, todo dia eu falo com ateus. Eu faço questão de deixar claro aqui na obra... Deixa eu te interromper. Tem ateu mesmo no Brasil? Ou na verdade é mais um hasteamento de uma bandeira diferenciada de algum tipo de crença? Estava até discutindo essa questão com a editora americana sobre a questão do ateu, que lá, hoje, tecnicamente, a palavra ateu não se aplica muito a tudo. Então, eu falei assim, vamos um termo mais próximo, que talvez seja correlacionado ao que você está querendo que eu coloque lá, que o termo que ela queria que eu usasse, talvez numa tradução posterior, não teria sentido aqui. Eu falei, vamos usar o neoateísmo, entendeu? Neoateísmo. Os novos ateus. Então, o que eu quero dizer com isso aí? Sobre essa correlação da fé e da ciência, que eu acho que é uma abordagem importante da obra, é que o seguinte, quem patrocinou o desenvolvimento científico, isso está escrito, está registrado lá e publicado lá, né? As maiores universidades do mundo, elas foram fundadas pelos cristãos, né? John Harvard, presbiteriano, né? Pastor presbiteriano, Oxford, Stanford, as 50 maiores onde estão todos os prêmios Nobel. Então, assim, como é que existe esse conflito entre fé e ciência se o cristianismo foi quem promoveu a educação, assim como a Unifil, que promove a educação no Brasil, e é uma instituição que foi fundada por um ministro do Evangelho, Osni Ferreira, não foi? Então, o que acontece? O reverendo Osni Ferreira, o que acontece? Nesse sentido, é bom deixar isso esclarecido, entendeu? Que o cristianismo realmente ele promoveu o desenvolvimento científico, tanto como as universidades, como o PUC, que também é cristã, e existe essa crítica em relação aos cristãos, como que se você ser cristão, você ser burro, mas quem formou os ateus, tecnicamente falando, deu oportunidade para muitos ateus se tornarem quem são. Foram os cristãos que foram pioneiros
né, desde o período, inclusive, dos monges, né, lá antigo, essa preocupação com a educação, que é uma coisa que vem muito da teologia reformada. Isso é muito nítido nessa questão da teologia reformada. Então, essa preocupação com a questão da educação, com a questão da ciência, da formação. Aí tinha alguém até que me questionou essa semana, falando assim, eu falei, vou estar lá na Unifil, lá num debate de teologia sobre a teoria do universo morto. Ele falou assim, é interessante, por que vocês das universidades e escolas que têm um credo assim, protestante, às vezes é difícil para uma pessoa que não tem o mesmo credo, assim, parece que dificulta e tal, e é mais conflituoso. Eu falei, é a mesma coisa, vou falar, é a mesma coisa, por exemplo, hoje de uma universidade federal, estadual, onde tem uma ideologia. Se você é a pessoa que crê, você também vai sofrer retaliações. É mais pontual, é mais do indivíduo. Eu nem sei se era o objetivo do podcast, mas vem agregar, né? Com certeza agrega bastante, Joel. Mas então, a teoria do universo morto, ela parte, este título, a chamada desta obra, deste livro. Eu li o livro, muito bom, fantástico. Eu percebo que, de fato, você quer ser bastante no livro. Você não apenas quer ser, mas é bastante detalhista para deixar os campos científicos e de fé, né? Você procura separá-los, mas ao mesmo tempo juntá-los. Isso. E aí eu me lembro de Einstein, né? Que a gente comentava um pouco antes até. Ciência sem religião é manca. Sim. Religião sem ciência é cega. Né? Então eu percebo isso na sua literatura, na sua escrita, e isso é muito legal. Um livro de uma leitura muito fácil, com embasamento científico, né? Grandes autores, grandes descobridores na ciência que são mencionados na sua literatura. Fantástico, né? E como surgiu essa ideia? Por que surgiu a ideia de você escrever um livro sobre esse assunto, ainda que você já tenha dado um spoiler? Mas assim, por que escrever um livro assim, agora de uma maneira mais profunda? Sim. Por que escrever um livro deste teor? Primeiro, eu passei alguns dos motivos, mas também a paixão que eu tenho pela doutrina do criacionismo. Isso é muito importante, ressaltar isso aí. E a própria questão, quando você estuda o Big Bang, você percebendo que era um cristão também, o próprio Nicolau Copérnico, né, que é muito importante a gente entender, que ele fundamentou a teoria heliocêntrica, porque antes todo mundo acreditava, como eu disse, que tudo girava em torno da Terra. Giordano Bruno também, que destacou a questão que o universo era muito mais do que se imaginava naquele tempo. Mesmo o James Ussher, que a gente tem um ponto de vista hoje da igreja que não tem um entendimento igual ele teve, quando ele fundamentou que a Terra tinha ali 6.000 anos. A gente sabe que vale o pensamento científico, o cara está pensando, direcionando cientificamente também. Século XVIII, XIX e XX, os camaradas eram reprovados. Que hoje, assim, o que as pessoas têm medo? Às vezes a pessoa tem medo de expor o pensamento, o medo de errar, publicar ou ter uma rejeição. Mas peraí, os gregos começaram a pensar racionalmente bem antes de Sócrates. Só que é colocado a filosofia antes de Sócrates, depois de Sócrates, mas muitos filósofos vieram antes. Por exemplo, alguns acreditavam que a Terra veio do fogo, do ar. O importante é o pensar racional científico, entendeu? Então, mesmo James Ussher, hoje, a Terra dele teria 6.028 anos, e ele, se você pegar, ele fez muita pesquisa, ele estudou o Império Babilônico, ele estudou o mundo de Alexandre o Grande, a morte do Alexandre o Grande, as datações dele são muito precisas, e uma coisa muito curiosa na pesquisa, no estudo do James Ussher, é quando ele começa a datar que a Terra tem 6.000 anos, 4.004 antes de Cristo. Dá para entender que ele já sabia que Cristo nasceu 4 anos antes de Cristo. Então, assim, você vê detalhes ali que foram minuciosos por muito tempo. Ficou muito tempo, assim como o Big Bang hoje, né? Mais de 100 anos, mas já está sendo questionado. Qual a fundamentação que sustenta o Big Bang? A radiação cósmica de fundo de micro-ondas, que é um dos fundamentos ali, que acho que foi em 1948, por 3 pesquisadores astrônomos ali, que chegaram à conclusão que ela existia e que comprovou ali a teoria do Big Bang. Porque o universo ele é densamente quente. E tem uma coisa que eu levantei na teoria também, que está na parte científica, foi publicada, é a questão do ponto frio do universo. Existe uma região extremamente fria no universo que não consegue, o Big Bang não consegue explicar como é que tem que ser todo
quente universo observável e tem uma região extremamente fria. Então, esse é um ponto onde o Big Bang ele fica manco. Outra coisa que fundamentou o Big Bang é a expansão das galáxias, né? Essa questão ficou bem fundamentada e a abundância de elementos leves. Só que tem muitas questões, por exemplo, que 3 a favor, tem várias contra. O ponto frio, por exemplo, não consegue explicar como é que tem uma região fria. Não tinha que ser totalmente quente? Sim. É. Outra coisa, os buracos negros supermassivos e buracos negros não consegue explicar também. A presença da energia escura também não explica. Então, na teoria do universo morto, nessa teoria, isso é proposto. A presença desses elementos estranhos ao universo, a energia escura, a questão do ponto frio, todas elas têm uma explicação. Porque a partir do momento que essa teoria ela surgiu, como você questionou, era uma série de palestras, um desejo de falar do cristianismo de uma forma mais abrangente, porque você pegar os livros que tratam do cristianismo, eles não vão muito nessa área. Peraí, mas se eu estou falando de criacionismo, de universo, todas essas teorias estão preocupadas com o mesmo tema, com o mesmo assunto, tratando a respeito de como o universo surgiu, se ele esteve sempre aí, ou se realmente houve uma atividade criadora, um ser criador, um agente criador. Então, se eu sou um teólogo criacionista, eu estou pensando no criacionismo, até mesmo uma educação mais hoje, onde o entendimento está errado, por exemplo, a respeito do que se ensina até de história. Uma coisa que eu sempre questiono, quase mudava a minha filha de escola, lá em Curitiba, minha filha com 11 anos, eu perguntei assim, por que a história está começando com o Egito? Está errado. A história, primeiro, tinha que passar de uma forma mais profunda pelos sumérios. Por que começa pelo Egito? As coisas já começam de uma forma errada. Então, nenhum capítulo sobre os sumérios, nenhum capítulo sobre a história de Israel. O povo judeu é um povo muito importante, influencia a humanidade. Jesus está em tudo quanto é lugar, está em canções, nos filmes, na literatura, e porque pouco atenção se dá. Então, aí acaba que nós estamos tendo filhos que não são pensadores, que pensam a sociedade, o contexto, que uma das coisas que você observar, desde que eu estava no mundo acadêmico escrevendo, eu sempre me preocupei com a questão de uma teologia para a área da sustentabilidade. Eu falo aí, isso nessa obra tem um trecho, quando eu trabalho nessa área. Por quê? Porque eu acho que as coisas estão direcionando para outro caminho. E eu acredito que é o papel da igreja pensar sustentabilidade, entendeu? Com certeza. E é uma coisa que nós não estamos introduzindo, essa educação teológica voltada para essa área. Então, quando você fala de criacionismo, por quê? Se eu estou falando de criacionismo, tudo que existe, os planetas, as árvores, as plantas, os animais, é uma criação de Deus. Ou seja, se eu sou filho de Deus e eu tenho essa herança, que Deus me deu essa dádiva, seria como se eu fosse um filho onde o meu pai fez muitas obras de arte, eu resolvo ir lá estragar tudo. Eu entendo da mesma forma. Então, assim, a teologia ela tem que pensar essa questão. E você vai pensar nisso quando a igreja se dedicar ao criacionismo bíblico, né? Então, a teoria do universo ela vem a partir de todas essas questões, questionamentos, um desejo do meu coração que me levou a pensar e elaborar um trabalho voltado para essa área que não vai parar por aí, entendeu? Isso é só o começo. Isso aí vai sair 3, 4 obras desse assunto aí. Excelente. E a gente vai fazer podcast das 3, 4 obras. Vamos lá. Olha só, a nossa matriz curricular do curso de bacharel em teologia, ela contempla teologia e ecologia. Você, nosso estudante, é muito importante, de fato, pensar a sustentabilidade, pensar teologia e ecologia a partir dos fundamentos, dos princípios da palavra de Deus. Não é verdade? Sim, exatamente. Muito bem. Ô Joel, deixa eu te perguntar aqui. Enquanto eu lia, logo no começo, eu me deparei com uma colocação muito interessante que eu queria que você explanasse para a gente um pouquinho. Fala para nós aí, por favor. Ventre vazio e útero morto. Tá, essa ideia aí é o seguinte. Na publicação científica, tem a questão assim, ó. Quando você estuda Gênesis capítulo 1, versículo 1, versículo 2, fala no princípio criou Deus os céus e a terra. O que muda drasticamente aí quando você interpreta o texto e você quer ser fiel à interpretação? Você quer ser honesto com a sua interpretação? O criar, o bará muda tudo, porque Deus aparece como agente criador.
entendeu? Não está falando no princípio Deus estava, no princípio... Não, Deus criou os céus e a terra. Então, a partir disso aí, quando você entende esse criar, analisa esse criar, aí abra a sua mente realmente para você... Criação a partir do nada, bará. A partir do nada, que é o ex nihilo, né? Uhum. Inclusive tem uma frase, não se cria nada do nada. Inclusive tem a discussão sobre o nada absoluto e o nada da física quântica. Tem um livro muito bom, um astrofísico que eu gosto muito, é o Lawrence Krauss, acho que está na biografia, sempre estou citando ele, que ele escreveu o universo a partir do nada, que deveria ser a obra que já deveria estar discutindo, publicando nessa área também, porque a Bíblia fala há muito tempo que o universo surgiu do nada. E quando fala no princípio, quer dizer que é o princípio da criação, que Deus apareceu como agente criador e criou realmente tudo que existe, em todas as dimensões que possa imaginar, ter multiversos aí, a gente abre esse precedente para isso aí. Então, quando eu estava pensando nessa obra, nessa estrutura, que Deus aparece como agente criador, criando, no princípio ele aparece, criando, gerou toda essa profundidade até para analisar a questão do tempo, que o tempo surge no princípio da criação, né? E aí essa questão do universo surgiu do nada, ela é fundamental. Uma questão que sempre pode se levantar é porque existe algo em vez de nada, porque na questão da física quântica, isso aí também no livro, nas palestras, eu falei muito, havia uma flutuação antes no vácuo, no vazio. Então existia algo no vazio. Então o nada da física quântica não é o nada que nós acreditamos. O nosso nada é que Deus criou a partir do nada. E aí quando eu vou para essa interpretação de Gênesis capítulo 1, versículo 1, versículo 2, quando fala que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Dá a entender nitidamente que havia uma atividade criadora antes da luz. E aí um dos pontos de partida para esse livro também, é bem importante, voltando à sua pergunta, além de estar todo o material de palestra, é que a palestra Criação, antes da luz, ela tinha desaparecido. Eu falei, caramba, para fechar isso aqui, eu vou ter que dar uma ajustada nessa parte da criação antes da luz. Por quê? Se você observar, quando fala a teoria do universo morto, muitos cristãos assustam, porque tudo que fala de morte, as pessoas têm medo. Mas verdade. A Bíblia fala de morte. Sem morte não tinha ressurreição. E tem uma correlação sobre o assunto que você perguntou aí, do ventre morto, a ideia do morto. A concepção é simples. O universo observável, que é o universo que nós podemos observar, está dentro do universo morto. Ou seja, esse universo de dimensões de bilhões de vezes maior, certamente que esse universo, e o nosso universo se encontra alojado ali dentro, entendeu? É bem pequeno. Se a gente achava, já que da perspectiva aqui que a gente era quase insignificante, é pequeno, imagina agora dentro dessa proposta científica aí e teológica. Então, por isso, ele ficou nessa gestação ali. Então, na morte surge a vida. Aí, analogia, Cristo precisou morrer, descer a terra por 3 dias e ressuscitou, que esses 3 dias, de acordo com o que a gente pode pensar hoje, ele viajando no tempo e espaço, pode ter sido 3.000 anos. Certo. Não dá para dimensionar esses 3 dias que Cristo realmente ele esteve ausente. Aí tem textos lá, acho que é 2 Pedro, você deve está mais familiarizado que eu, que está pregando toda hora, que fala que ele pregou a espíritos em prisão. Eu acredito que, né, teologicamente, aquelas pessoas antes do dilúvio ali, a mensagem chegou a eles, mas não dá para saber também. Então, assim, a questão do ventre é isso, que esse universo ele está alojado dentro de um buraco negro de um universo muito maior. Engraçado que a Bíblia fala lá, né, no princípio, que havia um abismo, né? Tá muito nítido ali. Um abismo só pode ser um buraco, ou qualquer outra coisa que você entende. O abismo seria o quê? Um grande buraco negro. Abismo. O que é um buraco negro? Agora, dentro dessa explicação, aí que surgiu essa ideia realmente de que da gestação assim, desse universo. Legal, muito bom. Na verdade, tudo isso a teologia reformada vai versar. Sim. Por meio dos pensadores, e é o que nós oferecemos, né? Aqui no nosso curso também de bacharel em teologia da Unifil, o curso superior de tecnologia e ministério pastoral,
também tem um pilar, né, reformado. Sabe, uma das coisas que, na verdade, eu estava lendo o livro e me chamou muita atenção, encheu os meus olhos, e eu gostaria que você falasse para a gente, ô Joel. Amei esta parte da sua escrita, eu já falei para você até antes da gente começar o podcast aqui, né? Você coloca lá, as palavras de Deus, haja luz, revelando a ordem que já existia. Isso é bonito demais. Isso é lindo, é poético. Isso é tremendo. Quando Deus disse haja luz, Sim. Na verdade ele só queria aquilo que já existia. Como é que é esse negócio? Interessante que uma coisa que a gente não para pensar, né? Antes desse estado da existência de luz, existia escuridão. Então, tem até uma citação que eu coloco lá que Salomão falou, que o Senhor habita nas trevas, na escuridão. Quando ele subiu no monte Isso. lá, né, com o Moisés, que ele também estava na escuridão. Isso. E essa questão da escuridão, das trevas, não sei se é cultural, tudo que é escuro, tudo que traz um pouco de medo, assim, nas pessoas, assim. Algo tenebroso. Muito tenebroso, mas não tem nada a ver. Eu tanto faço analogia com o seu filme do carro, levanta a questão de uma partícula hipotética 1 lá, que, por exemplo, se você olha de um lado, você vê de uma forma, você olha do outro, vê do outro, entendeu? Certo. Então, com a presença da matéria escura, por exemplo, que é descrito nessa obra, vale levantar essa questão. Então, assim, quando Deus criou, dá a entender que tudo estava criado. Eu faço questão de detalhar de uma forma prática e simples. Por exemplo, você está aqui com o iPhone, aqui, ó, o iPhone. Aqui, se chegasse e falar, o Emes criou o iPhone, todo mundo vai ver o iPhone aqui criado, mas antes desse processo do iPhone chegar nas suas mãos, houve uma cadeia de produção, né, de processador, da tela, ali até que ele fosse apresentado dessa forma. O que eu entendo que antes de Deus apresentar a sua obra magnífica, toda a obra da sua criação, ele estava num estado onde ele estava criando tudo realmente, organizando, e dá a entender que tudo aparece organizado quando ele diz haja luz. Então tudo estava em escuridão. Interessante que levanta a questão do caos, do próprio caos que havia. Né? Esse caos aí não dá para entender como o caos que nós compreendemos, com uma confusão, uma coisa, mas dá a entender que Deus trabalhou muito antes do haja luz. Entendi. E assim nós não podemos avançar no sentido de que a organização do próprio texto, entendeu? Uhum. Ali a gente entende que possivelmente foi Moisés que escreveu o Gênesis, mas se você pegasse, eu sempre explico, se fosse só Gênesis capítulo 1, versículo 1, seria um problema tranquilo para as pessoas entenderem. No princípio criou Deus os céus e a terra, ponto, não tem discussão e tal. Mas a questão dos dias ali, por exemplo, é outra discussão, porque se você pegar a própria cronologia bíblica ali, de Ushé, que ele usou, por exemplo, ele não poderia usar o Gênesis, porque só a partir de Abraão você tem algo mais consistente. Antes, inclusive, de queda, etc e tal, é a tarde e a manhã. Tarde e manhã. A tarde e a manhã. Quem iluminava, entre aspas, assim, toda a terra, era um grande luzeiro. Deus era a própria luz. Exatamente. Deus levanta essa questão que você não pode negar que Deus, em essência, é luz. Então, beleza. Você está dizendo que esse universo ele é tudo escuro. Cara, tem um antítese, tem que ter a luz. Deus é a própria luz. O Apocalipse fala isso, entendeu? Então, esse entendimento que a gente tem de escuridão não é a ver, porque a existência da luz, nós vamos ser transformados em corpos glorificados de luz. Paulo fala isso, o apóstolo São Paulo. É muito profundo isso aí, dava para fazer um podcast só sobre isso. É um assunto muito bom, que eu gosto, sou apaixonado, porque a hora que entra nos dias aí, né? É muito interessante. E olha que interessante, porque a gente tem tantos recursos hoje, né? Eu me lembro que quando eu comecei a estudar teologia, na década de 90, né? Então, 1994, 95, eu ia para a biblioteca. Era sofrido. Rapaz, e quer saber, eu gostava daquele cheiro. Agora, pasmem, né? Um cheiro de, entre aspas, mofo, de uma livraria com 40 mil volumes, tá? Sim. Então, aquele ambiente de biblioteca, em que a gente não podia fazer barulho, sob hipótese alguma, porque o nosso barulho iria incomodar o colega ao lado, o colega que estava no mesmo ambiente, estudando. Sim. Né? Eu gostava do farfalhar das folhas do livro enquanto a gente
alguns estavam tão usados, tão velhos, né, que exalavam este cheiro de biblioteca. Isso para mim ficou impregnado. Até hoje, quando eu entro na nossa biblioteca aqui do Unifil, que é diferente daquela, né? Sim. É uma biblioteca muito mais moderna e tal, ainda assim me vem à mente. E os recursos que tínhamos, eu não estou falando de tanto tempo assim, algumas décadas atrás, né? Mas a gente percebe como assim acelerou o crescimento do homem, a evolução do homem por meio da tecnologia. E na tecnologia. Sim. Então hoje nós temos tantos recursos para descobertas, temos tantos recursos para novas pesquisas quantitativas, qualitativas, né? E mesmo assim, o Gênesis continua um grande mistério. Gênesis é um mistério. É um mistério, cara. Mas é muito gostoso porque, à medida que você vai lendo tantos títulos, tantos conceitos, tantas definições e pensadores em todos os continentes, a gente vai vendo que ele continua um mistério. Isso, e eu falei para você a questão da história, né? Porque a gente começa lá pelo Egito, na maioria das escolas ali, a história antiga fica muito no Egito. Certo. Os sumérios, eles têm narrativas da criação, da queda de Adão e Eva. Então, se avançar um pouco mais a história, inclusive a cidade de Abraão, né, deriva ali dos sumérios. Ali, a mitologia da Babilônia, ela trata do jardim do Éden. Como assim? A mitologia babilônica trata do jardim. E nós não vemos isso no ensino médio, na história, né, geral aí do nosso ensino médio, na educação brasileira. Isso aí, ó, na teologia, a gente entende como imagem de o homem se afastou de Deus, por exemplo, quando ele narra uma coisa que aparentemente é mito. Quando você se afasta das escrituras, você vai produzir mitos, entendeu? Então, você pega ali os gregos, por exemplo, sempre tem uma correlação Perseu, filho de um deus, meio homem, meio mulher. Exatamente. Né? Jesus ali. Então, assim, essa questão da imagem dele, o homem afasta de Deus das escrituras, ele continua nele. E esses mitos, na verdade, alguma coisa que falam mitos, é um pouco daquela fagulha que ficou ali, né? E da Imago Dei, que ficou manchada, maculada. Isso aí ele vai escrever. Interessante que o homem até acaba produzindo esse tipo de material, esse tipo de mitologia, né, espúria, né, para tentar mitigar a ausência do Criador dentro vazio de si, né? no coração do ser humano. É isso aí. Deus é bom. Né? Jesus é o Logos encarnado. Isso, graças a Deus. O princípio da né? criação, né? Que está ali também. Essa questão que Cristo estava no princípio, na criação. Criação pelo fim. Você pega até uma teoria bacana que uns astrofísicos do Canadá desenvolveram, lógico, fundamentada no Big Bang, que quando deu o start ali do Big Bang, o tempo caminhou para trás e para frente, entendeu? Então, eu achei bem bacana, porque as escrituras deixam entender também que Deus começou tudo pelo fim. E eu acredito que a astrofísica, a ciência, a cosmologia vai nessa direção de entender que, na verdade, o fim é o começo. Porque é o seguinte, é como já pegou aquele filme que começa, americano, gosta muito disso, já começa a obra pelo fim, e no final... Deus é muito sábio. Tem versículos que apoiam essa questão. Que Deus começa a obra dele pelo fim. Pelo fim. Melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Tem um texto que fala sobre isso, mas Deus começa pelo fim. Trabalha nessa temática aí. Verdade. Muito bem. Joel, cara, vai ser, então, já está no processo de publicação nos Estados Unidos, como você, né, colocou. Eu gostei muito do livro, Joel, gostei muito do livro. E eu vou pedir, até o que eu vou te falar agora, nós não acordamos nada antes, do podcast. Meu Deus, o que vem por aí? O que o Mildenberg vai fazer agora? Eu vou pedir que você... me dê, esse é meu, né? Você me deu até com uma dedicatória. Tá aqui, pessoal, olha que legal, né? Aqui, ó, dia 6/6/2024, tá aqui uma dedicatória, bem legal, né? A teoria do universo morto. Olha só, mas eu vou pedir para você, nesse podcast, um exemplar, no mínimo, para eu sortear para os nossos estudantes de teologia. O que você acha? Tá, eu vou deixar aí para você sortear mais de um exemplar, porque... Uau! Alunos de teologia, né? Mais de um exemplar. Eu fui aluno de teologia da Unifil, né? Legal. Então, assim,
eu quero que eles leiam a obra e entendam que daqui muitos outros alunos também vão escrever, vão publicar, vão pastorear, né? Que eu acho que é uma coisa fundamental, preparar para o ministério, e é um dos focos aqui, né, do curso de teologia, é preparar você para o ministério, mas também você pode ser um acadêmico, quer ser um professor. Com certeza. Né? E um detalhe, nós temos a nossa revista, como eu falei para você, que você vai publicar um artigo agora, na edição de setembro, né? Okay. A gente vai conversar sobre isso, obviamente, mas sabe o que eu estou pensando aqui? Provocar, no bom sentido, os nossos estudantes a escrever o TCC, Trabalho de Conclusão de Curso. Quem sabe por que não? Né? Por que não, né? E aí, de repente, vocês se cruzam tal, e Sim. enfim, você dá até um auxílio, um suporte para esses nossos estudantes. Estamos aí à disposição. Legal, cara. Foi muito bom, Joel. Quero te agradecer de coração. E quero te fazer mais uma proposta. Não vamos ficar só nesse. Ok. Tá? Vamos prosseguir. Vamos em frente. À medida da sua agenda, à medida que você esteja aqui em Londrina, se você estiver em Curitiba, em Santa Catarina, tal, não importa, a gente pode fazer online, okay. Mas a gente vai continuar brincando no bom sentido, né, de debates acerca da teoria do universo morto. Ok. Sobretudo, eu quero agradecer por essa oportunidade de voltar à minha casa, a Unifil, onde estudei boa. Teologia, agradecer ao chanceler Osni Ferreira, que sem ele, por exemplo, talvez não teria acontecido. Por um encontro que a gente ia marcar em Curitiba lá, eu falei do livro, ele gostou, entrou em contato contigo e permitiu isso acontecer, e também por reitor Eliezer, né, que está aí no comando da instituição, promovendo esse curso, não só de teologia de qualidade, mas diversos outros cursos, né, que a pessoa pode ingressar e cursar aqui na Unifil. Legal. Doutor Eleazar, nosso reitor, um apaixonado pela educação, ele entrega, né, sempre tem nos dado para todos os colegiados, os cursos e setores da nossa instituição, tem encorajado a nós entregarmos o melhor, né? Entregarmos aquilo que, de fato, vai ser relevante na vida dos estudantes, né? Da comunidade acadêmica. E o reverendo Osni, chanceler da nossa instituição, um grande homem de Deus, um grande pastor, um grande parceiro, né? Sempre estão, ambos, nos incentivando a fazer o melhor. Okay. Joel, muito obrigado, cara. Muito obrigado, de coração, tá? Pela sua presença aqui e por você nos provocar no bom sentido aí a esse livro, a esse título, a teoria do universo morto. Obrigado. Eu quero agradecer a você, prezado estudante, comunidade acadêmica, enfim, você que acompanhou esse podcast. Olha, é o seguinte, este livro aqui você pode pesquisar, certo? Domínio público tem, se você pesquisar lá, tem, né? Inclusive na Amazon tem, né? Tem este livro muito bom, adquira, compre, é um livro fácil de leitura, porém um livro com muita boa fundamentação. O referencial bibliográfico dele é excelente, é robusto, tá bom? Pessoal, bons estudos, fique atento às nossas produções, podcasts, às nossas lives aí e tudo mais, porque isso soma bastante para o seu conhecimento e também para o seu aprendizado acadêmico. Deus os abençoe, até o próximo e fique com Deus.